Boa tarde, meu nome é Antônio Augusto e eu vou estar falando aqui hoje sobre a relação intraconsciencial, a relação da pessoa com a música na técnica da inversão existencial. Como a música ela pode ajudar ou atrapalhar, principalmente aquele aplicador de técnica da inversão existencial, mas também os aplicadores reciclantes, e como essa relação é dada na consciência, nos vários veículos de manifestação. Vamos começar definindo o que é a palavra música. A palavra música, se você pegar uma definição técnica, ela é muito superficial, você não consegue definir ela porque ela se trata de uma coisa muito subjetiva. Mas pegando uma definição mais geral, música seria todo som produzido por uma pessoa que compõe harmonicamente uma melodia, seja por meio da voz ou algum instrumento musical, que combina o ritmo, o tempo, a harmonia e a sonoridade. Essa seria a definição de música. E qual a unidade de manifestação da música? A unidade de manifestação da música seria o melopensene. O que é? O pensene, que é o pensamento, o sentimento e energia, emitidos numa melodia, numa estrofe, numa canção, seja cantada por meio de instrumentos musicais. Então, essa unidade de manifestação que compõe a música. Demora. Agora, tendo esses conceitos básicos definidos, para a gente começar a entender como é que a música ela se manifesta no dia a dia das pessoas, a gente tem que entender como é que ela se manifestou, como é que foi o crescendo do surgimento da música e como é que a música é hoje. Para isso, então, eu escolhi fazer uma cronologia da música para a gente procurar entender melhor a manifestação dela. A origem da música. Como é que a música surgiu? Os nossos ancestrais semi-humanos, eles utilizavam os tons, os ritmos musicais em períodos acústicos, quando todos os tipos de animais excitam-se não só por amor, mas também por intensos arroubos de ciúme, rivalidade e triunfo. Essa citação é do Darwin, do Origem do Homem em relação ao sexo. Então, segundo Darwin, a fala teria surgido dessa música primitiva, caracterizando o instinto musical do ser humano. Uma pergunta? Acho que não está passando. Tá bem. Então, a etimologia da palavra música. A palavra música, ela deriva do grego musique, por intermédio do latim música. Se a gente pegar essa palavra musique e fragmentar, a gente vai encontrar musa, que é do egípcio, e a terminação ik, do celta. A música quer dizer da atividade, animar. E o ik indica uma relação de dependência de emanação à música. Literalmente, a palavra ma, que é a raiz que compõe a palavra musa, decifrada em duas raízes. A raiz ma e o sufixo ash. A raiz ma, ela literalmente significa mãe, mas se aplica a tudo aquilo que gera, que dá origem. E ash é o sufixo, é o princípio primordial. E em algumas línguas significa Deus. O som está chiando? Então, aqui tem algumas imagens dos sons primitivos que o homem pré-histórico utilizava essa música como um caráter comunicativo. Então ele utilizava para comunicar de um semelhante à distância sobre uma caça. Então, essa condição da música primitiva, ela permitiu o desenvolvimento da própria fala. Essa que era a teoria de Darwin. As civilizações antigas tratavam a música. Por exemplo, a civilização egípcia. Ela
civilização egípcia caracterizava para a música para promover estados alterados de consciência. Então eles tinham essa conotação de utilizar a música, por exemplo, para promover projeções conscientes, para projeções ritualísticas do egípcio, eles utilizavam bastante. A Mesopotâmia, eles tinham características de instrumentos complexos e avançados. A Grécia, por exemplo, ela formou a base do sistema musical que é hoje, o sistema musical moderno. Então, a questão do sistema musical que a gente utiliza de 7 tons se deu origem na Grécia. A China, principalmente na dinastia Tang, ela foi utilizada para controlar, governar o coração do povo, a mente do povo. Mas ela tinha essa... Obrigado. Sai da frente, pai. Música sacra. Pai. A música sacra, ela foi originada na Idade Média, no século XVII, no século XV, e ela caracterizava uma linha melódica. Uma pergunta do Felipe aqui, ele pediu para relacionar a reurbanização extrafísica com a queda da qualidade musical evidente nos dias de hoje, como funk, pagode e hip hop. A urbanização extrafísica, ela tem uma relação com essa queda de qualidade, eu vou estar falando mais para frente, ela tem relação com os avanços que estão acontecendo na questão de informações, na quantidade do avanço de informações. Isso ocasionou uma popularização da música. O que é? Antes da Revolução Industrial, a música, a produção musical, ela era direcionada à elite. Então era uma coisa de você aproximar a pessoa daquele senso divino, do extrafísico. Então, a qualidade musical ela decaiu justamente por quê? Porque a música ela passou a ser feita para a massa. Então, quando a música é feita para a massa, para atingir o maior número de pessoas, você tem que dar o que a população gosta. Infelizmente, o que a gente tem é uma sociedade patológica, uma sociedade que não tem um nível energético, um nível de padrão que não é positivo, a maioria das pessoas. Então, essa decreção musical, ela é principalmente a queda de qualidade musical é devido a isso, é devido à popularização da música, com a questão da reurbanização extrafísica. A qualidade, assim, em relação com a música, tem várias questões relacionadas à baratrosfera mesmo. Tem vários incentivos hoje em dia em relação à música para estar eliminando essa qualidade de música, essas vertentes musicais que acabam por fazer apologia ao crime, acabam por fazer apologia a coisas antiéticas. Então, está tendo essa... Sim. Uhum. Tá bom. A Débora, ela fala aqui, como podemos definir cultura como algo que é inferior ou superior? Música de hoje não é todo ruim, devemos respeitar todas as nossas musicais. Sim, quando a gente define uma coisa como sendo superior ou inferior, tem que tomar esse cuidado, mas o que eu vou falar mais adiante,
aspecto que a gente eu chamo de afinidade musical, que é a afinidade de uma pessoa com certos tipos de música. Que às vezes a pessoa, como a gente define uma música como sendo boa, a pessoa escuta, a qualidade de música é boa dela. Então tem fatores que definem essa qualidade que a gente pode estar discutindo ou vou elaborar eles mais adiante. Então, dando uma continuação aqui na linha melódica, essa música sacra, ela não teve uma desenvoltura porque ela se baseava numa linha unimelódica. O que era? É uma melodia que era cantada e era utilizada nos coros da igreja. Até que Johann Sebastian Bach, ele inventou... O que aconteceu? Eu apertei no botão errado, desculpa. Vou passar aqui. A questão da polifonia. O Johann Sebastian Bach, ele inventou o que é um sistema que você pega várias linhas musicais e você contrapõe elas sobre elas mesmas. Então você tem aí uma variedade, uma quantidade de você expandir essa qualidade musical a partir disso. E a partir dessa polifonia, que foi considerado o nascimento da música moderna, que foram inventados os grandes compositores começaram a compor óperas, orquestras. Então isso foi o início, na verdade, da música moderna que chama. Um compositor que foi muito peculiar, quando a gente trata da questão da Invex, foi Mozart, porque Mozart era considerado um superdotado, um menino prodígio. Ele começou a compor e a escrever música desde muito cedo. Ele escreveu pelo menos o primeiro concerto com 4 anos, a primeira sinfonia com 7, uma ópera inteira aos 11. A característica de Mozart, alguns especialistas afirmam que ele tinha síndrome de Asperger, que é um grau de autismo. Ele não gostava de ficar com adultos, ele não gostava de ficar com crianças, ele preferia ficar com adultos do que ficar com crianças da sua idade. Ele tinha problemas assim, de relacionamento, então ele era uma criança muito introspectiva, na frente do seu tempo, e gostava de estudar dessa qualidade de erudição. Então Mozart ele foi muito peculiar, porque foi um compositor bastante conhecido, compôs obras muito belas, e ele teve essa característica de precocidade. Depois de Mozart, a gente pode destacar outro compositor que foi muito importante para o desenvolvimento da música, que foi Beethoven. A obra de Beethoven, ele se caracterizou pela expressão dos sentimentos. Então, até essa época, você não tinha essa expressão de sentimentos como a raiva, como a angústia, mas introspectivo na música. Você não tinha essa caracterização mais implícita do expressionismo, do romantismo, que é o período musical que Beethoven precursiu. Então, no caso, muitas músicas de Beethoven expressam sentimentos que considera patológicos, como a angústia, a raiva, mas isso permitiu a caracterização do compositor, o compositor expressar o próprio sentimento na música. Então isso até então não era valorizado, porque a música era uma coisa que você compunha para a igreja ou para instituições. Então era uma coisa que não era pessoal, uma característica pessoal. Então essa Beethoven, a expressão dos próprios sentimentos na música, foi importante para o desenvolvimento. E depois de Beethoven, a gente pode falar da música no século XX. É o que a gente estava falando agora há pouco na pergunta do Felipe. Ele perguntou por que teve esse decréscimo na música. Por que a gente vê tanta quantidade de gêneros musicais que nem sempre são positivos? Porque os 3 fatores que eu identifiquei foram a aceleração do ritmo de vida das pessoas. As pessoas elas ficaram
pessoas que tiveram interesse por coisas diferentes, o aumento de informações na vida das pessoas. A pessoa tem uma quantidade massiva de informações que ela recebe todos os dias. O interesse pelo exótico, pelo diferente, a popularização da ciência e das artes, ela contribuiu para que a música ela não passasse de uma coisa de elite, de uma coisa para você elevar o pensamento, para uma coisa de atingir a massa. E nem sempre a massa ela tem essa característica de erudição. A massa ela não é culta. Então a gente vê a música popular, às vezes você encontra coisa de qualidade, mas é muito raro. Por quê? Porque a música virou uma indústria. Então é uma coisa de você querer vender mais. Então hoje ainda é difícil você encontrar música de qualidade que é feita hoje. Você pode encontrar. Então essa popularização da música, ela fez com que surgissem diferentes tipos de estilos musicais, que eles se desmanchassem em vários ramos, em vários estilos diferentes. Por exemplo, o jazz, que tem influência da música clássica, o rock, a música popular, a música sertaneja também passou a ser valorizada. Então isso foi uma inversão de valores, quando a gente vê que a música era uma coisa de elite. Depois da Revolução Industrial, ela ficou uma coisa para a massa, para a população. Isso, de fato, teve um ponto positivo, porque várias pessoas tiveram acesso à música, mas as outras pessoas que... Eu perdi o pensamento, linha de pensamento. A música passou de ser uma coisa de elite a ser uma coisa mais popular. As pessoas tiveram acesso à música. Então, aqui, respondendo a pergunta agora da Débora, a gente vai falar agora discutir afinidade musical. O que é? Ela tinha perguntado como a gente pode definir cultura como inferior ou superior. Bem, a gente vê que quando a pessoa fala, não, o meu gosto musical não se discute. Ele é um jargão popular, porque a gente vê que tem várias influências da sociedade, mesmo da própria pessoa, que vão identificar esses traços e na pessoa identificar o próprio gosto musical. Então, a gente sabe que a massa que prefere a música clássica não é necessariamente culta. Isso também é uma verdade, mas você sabe que você ouvir a música é diferente de você escutar. Escutar é um mecanismo sonoro, que é físico. Você entende, mecanismo físico que todo mundo faz. Agora, ouvir a música é uma coisa que você compreende, você decodifica os sons. Então, para isso, você precisa de uma série de aspectos, até mesmo de estudo musical. A gente vai começar por um dos fatores que define essa afinidade musical. A mesologia. O que é? É a questão cultural, o meio em que a pessoa vive. Obviamente, uma pessoa da China ela não vai escutar a mesma música que uma pessoa do Brasil, uma pessoa dos Estados Unidos. Mais importante também é o nível de erudição, o nível de abertismo de consciencial que a pessoa está tendo. O nível de... Ela conhece outras culturas, ela conhece a cultura da Alemanha, por exemplo, a cultura do Japão, ou ela está aberta para conhecer novos tipos de música. Então isso ela também vai influenciar a pessoa no estilo, na escolha musical da pessoa, no caráter musical dela. A memória musical. A memória musical, que eu estava explicando, que é a qualidade de assimilar e armazenar os sons. Se você não tem essa qualidade desenvolvida, o que é? Você vai tender a escutar músicas com refrões mais simples, o que é? Com estrutura não elaborada. Quando a gente fala de música clássica, ela sendo superior às outras músicas, por quê? Porque os músicos, eles compunham para elite. Então, eles tinham essa característica de você estudar para compor música. Então, a música, ela basicamente, a estrutura dela, ela é matemática. Então, se você... os grandes músicos, eles foram, na verdade, matemáticos. Por quê? Porque eles calcularam os intervalos da música. Teve, claro, a influência do psicossoma, da própria questão de arte em si, mas a questão da criatividade da pessoa.
A questão que quando a gente fala que a música é erudita, porque ela é culta, na verdade, quando leva em consideração que o compositor ele tem um grau de intelectualidade maior para compor aquela composição, aquela peça. Então, a música, o ato de ouvir música, não é simplesmente um momento de descontração, quando você está ouvindo música para relaxar. Na verdade, é uma atividade mental, onde o seu cérebro está codificando os sons daquela música, onde se identifica os diversos componentes e como eles se relacionam. Então, uma pessoa que ela não tem essa qualidade de memória musical, de inteligência musical, ela tende a se afinizar com tipos de músicas diferentes. Então, a pessoa que não tem hábito de escutar música clássica, não tem hábito de escutar uma sinfonia de Beethoven, ela pode escutar, mas ela não vai conseguir entender. Na maioria das vezes, ela não consegue codificar os sons. Ela não consegue entender que tipo de música é aquela, que tipo de reações causa no próprio organismo. Isso você só consegue com treino, mesmo com a prática de ouvir música. E outra relação que a gente pode identificar é a acuidade consciencial, que é o nível evolutivo, o nível do padrão energético da pessoa. Obviamente, uma pessoa que ela tem um padrão de energético de raiva, ela vai se afinizar com uma música com um padrão energético de raiva, o padrão energético de acordo com a emoção dela. O que a gente está falando? Memória musical. A acuidade consciencial, o que é? A qualidade da pessoa com nível evolutivo mais elevado, maior grau de vibração energética, característica da dimensão mental somática e sutil. As pessoas com certo cuidado consciencial terão a simpatizar com músicas que remetam a esse tipo de vibração energética. Assim como uma pessoa que vai fazer uma assistência, por exemplo, a pessoa que ela tem pensenes cosméticos, ela penseniza certo tipo de pensene, ela vai se afinizar com aquele tipo de consciência, com aquele tipo de energia. Então isso é característico do energossoma da pessoa também. As relações patológicas da música na técnica da inversão existencial. O que é? As relações patológicas as qualidades que a música pode prejudicar. Como é que a música pode prejudicar em destaque ou inversor? Então, hoje em dia, a gente é exposto a uma quantidade muito grande de informações. Nosso cérebro não é capaz de processar essa quantidade de informações. Então, a gente está andando na rua, a gente é estimulado visualmente, a gente é estimulado com cheiros, com sabores, com sons. Então, nem sempre a gente está atento a essas repercussões do nosso organismo. As repercussões físicas ou as repercussões extrafísicas também. A música ela tem essa capacidade de influenciar uma consciência quando ela deixa levar pelos sentimentos, pela emoção do momento. Então, se a gente não está prestando atenção às influências que estão acontecendo em volta, a gente pode acabar sendo influenciado negativamente por causa de uma questão que a gente não prestou muita atenção. A gente deixou se levar pelo momento, a gente não teve a racionalidade na hora. Um excesso de emocionalismo, a postura que propicia o assédio na audição da música, sendo que nem sempre podemos controlar o que ouvimos. É preciso fazer a desassimilação simpática para evitar os distúrbios a longo prazo. Então, se você ter esse hábito de fazer a desassimilação simpática, você está prevenindo que você seja afetado por essas repercussões que você está exposto ao dia a dia. Então, os earworms, eu tenho certeza que todo mundo já sentiu, já experimentou essa sensação. O que é? Os earworms são trechos melódicos constituídos de 3 ou 4 compassos que ficam repetindo na cabeça por dias e semanas, até desaparecer gradualmente. Então, são aqueles trechos que ficam na cabeça repetindo, aqueles trechos de música, ficam repetindo por dias, por semanas,
e às vezes prejudicam também a concentração da própria pessoa. Tem pesquisadores também, eles indicam, geralmente em pacientes que perderam a audição, eles adquirem essa característica crônica, como doença neurológica. Sem um aparelho de audição, sem um estímulo sonoro, a pessoa consegue processar a música. O cérebro, ele começa o estímulo musical. Ela está tão acostumada com o som induzido que ela reage quando a melodia cessa. Então, a pessoa está escutando música, ela está tão exposta à música, ela não tem esse controle do que ela está ouvindo, que o cérebro reage quando a melodia cessa. O cérebro continua a processar aquela música. Na condição de droga, em casos psiquiátricos mais sérios, causa crise de abstinência. Quando a pessoa ela vicia em música, a qualidade do radiotismo, ela causa uma série de patologias neurológicas que causam na música. Como eliminar esses earworms indesejados? Então, essa eliminação dos earworms é você ter cuidado com o que você ouve, com o tipo de... você qualificar você desenvolver aquela qualidade da memória musical, para o seu cérebro não ficar estagnado em um trecho musical, e você não está com essa mania de ouvir música toda hora. Você tem que ter momentos de silêncio para o cérebro se acostumar. Por exemplo, você está estudando, o ideal é você não ouvir música, porque a música ela é dispersa. Se você está todo o tempo exposto à música, o seu cérebro vai começar a se acostumar. Isso não é positivo, isso pode causar problemas assim, neurológicos e mais sérios. Então, para eliminar esses earworms, é você desenvolver essa qualidade da memória musical, você está prestando atenção no que você está ouvindo e você não está ouvindo música toda hora. Então, isso eu acho que é o mais importante quando você trata da questão dos earworms. Então, o radiotismo, que é a condição mais patológica, que é de adicção por música, ou a pessoa que não consegue parar de ouvir música. Pessoa que está realmente viciada. Uma série de problemas neurológicos e psiquiátricos, até mesmo orgânicos da física da pessoa, elas estão relacionados com música se a pessoa não cuidar. Por exemplo, as baladas, principalmente dos jovens, com música eletrônica em volume alto, ela funciona como drogas, impedindo o raciocínio cognitivo quase por completo. Então, uma pessoa que está lá na balada está se alienando com aquela música alta, ela não está percebendo que ela está ficando naquela condição, uma condição patológica que está afetando a própria pessoa. Então, é uma questão da automimese também, que tem relação com o radiotismo. O que vale considerar a pessoa, se ela já se envolveu com música em uma vida passada ou vidas anteriores, porque se ela está repetindo essa qualidade de automimese existencial dispensável, nessa vida. Então ela tem que ponderar até que ponto ela não está se alienando com a música como ela se alienou no passado, em vidas anteriores. Os distúrbios somáticos, os distúrbios do corpo, alguns distúrbios que são causados, alguns problemas são causados por causa dessa música, ou exposição a músicas a sons altos, que impede a concentração, diminuição do campo visual, diminuição da capacidade intelectual, diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial, causa propensão a problemas estomacais como gastrite e úlcera. Então tem vários problemas, complicações que podem ser causados por essa questão de você estar ouvindo música em volume muito alto, ou estar com aqueles headphones que estão muito na moda hoje em dia, e você está expondo o ouvido diretamente aos sons de alto volume. Isso não é o ideal, não é positivo. Isso causa problemas a médio e longo prazo. Em questão, eu fiz uma relação agora com os mataburros da Invexis, que são as qualidades que prejudicam, os atributos que vão prejudicar o inversor. O inversor descuidado que cai nessa quantidade de radiotismo, ele pode vir a cair nos seguintes mataburros da Invexis. Por exemplo, a criticidade. Quando a pessoa fica presa numa aula pensando musical, ela não tem tendência a não pensar, tem tendência a agir por emoção, tomar relações
tomar decisões pelo psicossoma e não pelo mental soma, uma característica de uma pessoa radiota. A alienação, a consciência ela passa a ter devaneios frequentes, ela não mantém o foco no trabalho, está sempre pensando em música. A pessoa se aliena por causa da música, a pessoa esquece que tem um mundo fora dela e ela fica lá naquela condição repetitiva e não sai daquilo, não tem controle como isso muda a vida dela, como isso está influenciando negativamente. A ansiedade, a consciência ela constrói compulsão por música. Às vezes ela nem percebe, é uma coisa muito sutil. Ela está sempre ouvindo música, ela tem que estar fazendo todas as atividades dela, tem que ter música. Ela não consegue fazer uma atividade mental, qualquer atividade, se não tiver o estímulo sonoro. A pessoa viciada ela é incapaz de ficar em estado de acalmia, mobilidade física vigil, ela está sempre acelerada. Isso é uma característica da consciência ansiosa. A consciência dispersa. A música ela tem essa característica de dispersar o pensamento. O indivíduo ela tem problemas de concentração, incapaz de manter o foco em uma tarefa por um longo período de tempo. Essa seria a dispersão que também pode ser causada pela música. Por isso que quando você vai fazer um estudo, quando você vai estudar, se dá para fazer um trabalho mental somático, o ideal é você manter o foco o mais tempo possível. Então você cortar qualquer estímulo sonoro que disperse, que estimule o psicossoma. A desorganização. O nível de organização pessoal ele reflete o nível de organização mental de uma pessoa. Ou seja, se uma pessoa é radiota, ela vai estar com o cérebro ou com o mental soma totalmente bagunçado. Ele não se organiza porque ele está dispersando essa música. A utilização de música na execução de atividades físicas. Eu consideraria que seria um ponto positivo, porque a pessoa ela não está em um momento que ela deve concentrar, é uma atividade mais braçal, mais mecânica. Eu acho que é positivo, assim, só que tem que tomar cuidado para você não tornar isso um hábito patológico. Você está todo o tempo escutando música e condicionar seu cérebro a escutar música todo o tempo. Mas sendo assim, você utilizar a música na execução de atividades que não exigem tanta concentração mental, sim, eu acho que é positivo, pode até ajudar. O hedonismo, que é a busca incessante pelo prazer. O reflexo como o radiotismo age no organismo. Ela não para refletir, para pensar, para encarar os problemas. A música pode mascarar e ocultar temporariamente. Então ela usa a música como uma válvula de escape, para exaltar o psicossoma, para ter aquele momento de relaxamento. Ela não fica naquele estágio de alienação também, em relação com a alienação. Ela não tem o desenvolvimento mental somático e ela utiliza a música para só aflorar o psicossoma naquela hora e esquecer dos problemas. A ação do imediatismo. A falta de racionalidade leva a pessoa a tomar ações precipitadas, por impulso sem reflexão. Então, a pessoa é influenciada por aquela condição da música e a pessoa ela é influenciada aquele negócio de agir por impulso, pelo psicossoma, e não agir pelo mental soma com racionalidade, com ponderação, com crítica, agir pelo momento, pelo faro. Ou seja, o imediatismo. O infantilismo, a pessoa ela não tem a habilidade para se desenvolver, a pessoa fica na zona de conforto, permanecendo com posturas infantis e ultrapassadas. A pessoa está lá, está escutando a música, ela está naquele estágio de alienação profunda, ela não tem essa capacidade, não tem a vontade, o senso de urgência de você começar a desenvolver traços mais maturos para aquela época. Então a música ela pode ter essa capacidade de você estagnar a pessoa naquele momento. Aquele momento é legal, está confortável para ela, então ela não vai procurar se desenvolver.
Idade da irresponsabilidade. A pessoa ela não assume nenhuma responsabilidade séria, ela não tem compromisso com ela e com as outras pessoas. A preguiça, a fixação por música deixa a pessoa sedentária, indisposta. A pessoa está fechada, esquece que tem trabalho para ser feito. A pessoa ela fica naquela condição, cria uma cápsula. A música ela não consegue sair daquilo, ela fica lá naquela zona de conforto, questão da preguiça. E o ser antepassado de si mesmo, que é a condição da auto-mimese existencial dispensável. A pessoa está repetindo ações que não são prioritárias para a evolução no momento, está repetindo ações de outras vidas e que são antievolutivas, que vão atrapalhar e desviar ela da proexis. Algumas relações agora que a gente falou dos problemas, vamos falar como é que a música ela pode ajudar as pessoas, principalmente o inversor existencial, a ajudar na própria evolução, na própria interassistência. Se ela é administrada com racionalidade, sem emocionalismo exacerbado, ela pode ser utilizada como uma ferramenta mesmo de assistência. Tem uma pergunta do Felipe. Por que há tantos inversores com grandes talentos musicais? O abertismo musical sadio pode propiciar o abertismo consciencial para o curso intermissivo? Eu acho que é uma questão interessante que você colocou, que a música ela tem essa capacidade de desenvolver a própria intelectualidade, a própria condição de você estar aberto a conhecer novas culturas, a novos conhecimentos. Então, você pergunta aqui, o abertismo musical pode promover o abertismo consciencial para o curso intermissivo? Por que há tantos inversores com talentos musicais? Eu diria que eu não conheço assim tantos inversores com talentos musicais, mas eu acho que tem uma relação, quando você diz que a música ela ajuda a desenvolver o intelecto da pessoa e ela pode ajudar a desenvolver essa questão da assistência. Também que a gente vai... vários atributos conscienciais, por exemplo, a comunicabilidade e o parapsiquismo também pode ter relação com a música, que eu vou explicitar, vai discutir mais adiante aqui. A assistência em si, a música, a TARES, pode inclusive preparar o ambiente para a execução em si da tarefa do esclarecimento. Como é isso? A música ela tem essa capacidade, certos tipos de música, de você reorganizar o psicossoma da pessoa. Então você acalma a questão do emocional da pessoa, porque você não consegue assistir uma pessoa com uma consciência, com um emocional conturbado. Uma pessoa que está com emocionalismo, que está com raiva na hora, você não vai conseguir, como é que você vai esclarecer a pessoa mental-somaticamente? Então você tem que acalmar a pessoa, você tem que assentar o psicossoma dela, primeiro para você ter a incisão, para você ter essa abordagem mental-somática tarística. Por ser uma linguagem universal, o que é? Todo mundo escuta a música, ela é uma maneira fácil de você relacionar com as pessoas, de você acessar com esse access. Então, isso eu acho que ela pode ser uma grande ferramenta. Você utilizar a música como precursor da tarefa do esclarecimento, da assistência. A questão da musicoterapia. O que é a musicoterapia? É a utilização de música, é uma especialidade da psicoterapia, que ela visa utilizar a música como um processo de facilitar, promover a comunicação, relacionamento, a organização e os atributos, principalmente cognitivos, de pessoas, de idosos, de deficientes mentais, de crianças. Então, é um trabalho que tem sido realizado aqui que é muito interessante. Ela busca desenvolver esses potenciais, é um exemplo de assistência que a gente tem aqui no intrafísico que utiliza a música. Questão da música extrafísica. O que é a música extrafísica? Na dimensão extrafísica, não sei se alguém de vocês já teve a experiência de visitar vários tipos de ambientes extrafísicos, você percebe que em certos ambientes
eles contêm uma música que faz parte do pano de fundo, faz parte do próprio cenário, do ambiente. Então, ela compõe a característica do morfopensene, a coisa da energia no ambiente. Assim como tem músicas extrafísicas como nexus de comunidades extrafísicas avançadas, tem músicas extrafísicas de comunidades extrafísicas de baixo nível, de nível patológico. Então, é interessante você usar isso, que é música, se você for pegar a definição mesmo, música é energia. O que é a propagação do som? O som é uma forma de energia. Se a matéria é energia, a pessoa pode exteriorizar música. Então, música tem essa qualidade energética. Tridotação consciencial é o conjunto de 3 qualidades, dotações ou talentos mais úteis ao consciente na vida intrafísica. São eles o parapsiquismo, a intelectualidade e a comunicabilidade. O desenvolvimento desses traços é importante, principalmente para o inversor, quando ele está preparando uma fase preparatória da fase executiva da proexis. Então, é essencial para o maxi planejamento e a conclusão da programação existencial. Então, como é que a música ela pode promover a qualidade desses atributos conscienciais? O parapsiquismo. A música, em geral, é um propulsor de estados alterados da consciência. A música ela foi e é utilizada até hoje como uma forma de manipulação da massa. Então, ao decorrer da história, ela foi utilizada na China, na Segunda Guerra Mundial, ela foi, por exemplo, um exemplo de uso patológico da música, que Hitler utilizava a música para exaltar os discursos dele, ou nos campos de concentrações, ele utilizava músicas de violino para as pessoas não se revoltarem contra o regime. Então ele tinha essa noção de como a música ela influenciava diretamente o psicossoma da pessoa. E como essa ferramenta era muito poderosa, ele poderia utilizar para se exaltar. Hitler ele era o admirador do compositor Wagner, aquela música conhecida, Cavalcada das Valquírias, é a música tema do nazismo. Ainda do parapsiquismo. A questão do parapsiquismo da música, a gente tem que tomar cautela, porque às vezes quando a gente utiliza a música para promover um fenômeno parapsíquico, a gente está utilizando, na verdade, uma muleta psicofisiológica. Que itens músicas que ocasionam fenômenos como banho de energia, estado vibracional involuntário até projeções conscientes. Se a gente pegar a música e condicionar o nosso holossoma a promover, por exemplo, uma projeção consciente, só quando ocasionado aquele mantra projetivo ou aquele tipo de música, a gente está utilizando essa música como impeditivo do próprio desenvolvimento da vontade da pessoa. Então isso não é o ideal. O ideal é a pessoa utilizar a música para verificar quais aspectos, quais fenômenos são provocados no próprio holossoma da música e está aí analisando qual tipo de música, que tipo de música diferentes ela pode utilizar para promover esses fenômenos e para estudar esses fenômenos mais afim. Então, você estudar os fenômenos que ocorrem no seu holossoma com a música e não fazer o inverso. Você promover os fenômenos a partir da música. Quando uma consciência analisa uma música com foco científico, ela observando e registrando as ocorrências dos fenômenos parapsíquicos, como psicometria, clarividência, exteriorização, como a pessoa vai lá, pondera a música, ela está aproveitando essa música com uma forma racionalmente, ela está aproveitando a música com mental soma. Ela está utilizando isso em prol da própria evolução. Que a maioria das pessoas ela não tem essa qualidade de você ouvir música com o mental soma. Ela ouve música com o psicossoma, ela deixa se influenciar diretamente. Não é que você vai parar de aproveitar ou de sentir as reações psicossomáticas com a música, quando você lida com o mental soma. Mas quando você está lidando com a intelectualidade em si, você
está lidando com a intelectualidade, você... Priscila, Sabrina aqui. Pode falar? Desculpa. Quando você... Você está promovendo essa qualidade de intelectualidade na música, você está desenvolvendo esses aspectos muito superiores aos aspectos que você está aproveitando muito mais a música do que você tivesse só usando um psicossoma. Você está naquele negócio de desenvolver o psicossoma e você não está analisando criticamente o que está acontecendo com o seu organismo, o holossoma. Questão da intelectualidade. Tem pesquisas que indicam que a peças de Bach, Mozart e Vivaldi aumentam a capacidade de concentração e raciocínio lógico. As músicas dos compositores, porque é muito interessante que se você pegar o gráfico da música deles, eles combinam com o padrão cerebral das ondas alfa. O que é o padrão cerebral das ondas alfa? O padrão ele é identificado nos estados alterados de consciência, na hipnagogia e na hipnopompia, logo antes e depois do sono REM. Então, esse padrão, que ele ajuda também a criação de ritmo de processamento cerebral, pode ajudar também na questão do parapsiquismo, na questão de você promover fenômenos parapsíquicos. E a caracteriza pela diminuição dos estímulos sensoriais, ampliação do ritmo de processamento cerebral, fixação cognitiva e memória. Então, por exemplo, você estudar uma música antes de você ir numa atividade mental, não durante, ela ajuda a você estabilizar o cérebro em umas ondas que ela propícia a concentração mental, a fixação mental. Então, isso eu acho que é uma questão positiva aí de você desenvolver a intelectualidade a partir de música. Além disso, você aprender um instrumento musical estimula neossinapses e ativa novas áreas do cérebro. Então, é uma coisa muito interessante para ser considerada o estímulo da intelectualidade da pessoa aprendendo um instrumento musical. Tem pesquisas, um estudo publicado na revista Psychological Science, ela relatou que o QI das crianças ela aumenta nas crianças que estudam música do que estudam em qualquer outra arte, porque ela desenvolve raciocínios como matemática, raciocínios de física, então o raciocínio cognitivo, lógico, matemático, é desenvolvido também a partir da música. A erudição, questão, conhecimento e apreciação da música erudita, ela também demonstra o grau de cultura e intelectualidade acima da média. A pessoa, ela conseguir decodificar esses sons é porque ela conhece, porque ela já tem uma base erudita, porque ela estudou essa qualidade. Precisa de inteligência musical para conseguir distinguir todos os sons, ritmos, melodias e timbres que uma música possui. Então, aquela qualidade de você, da memória musical. Você estimula essa qualidade a partir da música. Você aprende até a apreciar músicas populares de uma forma melhor do que você apreciava antes. Você passa a ponderar sobre que tipo de música você está ouvindo quando você desenvolve a qualidade da sua inteligência musical. Você passa a ser mais seletivo na questão musical. Questão de que influências você está expondo ao seu próprio organismo. Questão da comunicabilidade. A música é uma forma de comunicação universal. Não importa o país, os costumes, embora sempre uma variação cultural, a música é sempre apreciada. O que acontece hoje em dia, que a música proporciona passa despercebida, às vezes em nível subliminar. As pessoas não prestam atenção no que estão ouvindo. E elas não fazem a análise crítica, elas deixam se levar pelo psicossoma. O que aconteceu? Aqui. Desculpa. Aí ela fez uma pergunta aqui.
Quando o uso da música para me deixar no estado propício para atividades intelectuais, seria interessante percebê-la de forma passiva, ou ainda seria preferido apreciá-la pelo mental soma? Você pode apreciar uma música de uma forma passiva, mas assim, você não deixar, você está todo o tempo atento a que tipos de influências aquela coisa está causando, para que aquilo não saia do controle. Então você aprecia de uma forma passiva, você deixa a música ela influenciar nas ondas cerebrais, sim, mas você está todo o tempo prestando atenção. Que tipos de influência está tendo na psicosfera? Que tipos de consciências eu estou atraindo para mim? Que tipos de pensenes eu estou pensenizando? Então isso você está sempre ponderando para a coisa não sair de controle e não gerar uma patologia. Então isso você pode apreciar uma música de forma passiva, mesmo modo, com o mental soma ao mesmo tempo. Um fato curioso também, a música que tem relação com a intelectualidade, é que as pessoas que aprendem música, elas têm facilidade para aprender novos idiomas, porque elas têm essa qualidade da inteligência musical desenvolvida, da memória musical, e elas guardam e armazenam um número de sons e palavras e pronúncias maior. É um estudo interessante. As analogias dos modelos de série harmônica. Essa definição aqui ela está no Projeciologia. Vamos estudar o que é a série harmônica, qual a relação dela com o holossoma. Série harmônica é a sequência infinita de tons que surge de uma oscilação estacionária fundamental, originária de oscilações elétricas, sons ou outras. Existem ouvidos humanos que conseguem perceber e distinguir até o sétimo harmônico. Outros mal percebem ou diferenciam o som fundamental. Dessa forma, o médium sensitivo consegue perceber visualmente ou por outros sentidos conscienciais, em graus diferentes, variadas as vibrações da matéria. Então, o que é essa série harmônica? Aqui tem a imagem dessa série harmônica, que se trata de uma oscilação estacionária. Ela vai variando em oscilações mais complexas e variando de uma forma que fique mais complexa e mais interrelacione com a anterior. Então você vê aqui tem a nota base divide ao meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo e assim vai. Se a gente pegar essa relação da harmonia, a gente vai ver que ela se aplica não só à música, mas ela se aplica a vários outros tipos de situações na natureza. O movimento harmônico ele está presente desde no bater das moscas, no movimento dos músculos, na questão das energias, na questão da propagação sonora. Então, verifica assim, quando a gente fazer uma analogia com os chakras, veículos de manifestação com as múltiplas dimensões, o cosmos ele tende a seguir um padrão harmônico, ou seja, uma frequência base é emitida e as oscilações dessa frequência elas variam uniformemente, desde o nível energético atual, oscilações estacionárias o mais complexas. Não sei se ficou claro. Se não tiver uma pergunta, por favor, sinta à vontade. Então, a questão de você estar uma oscilação, tentar explicar melhor, do soma e partir para níveis energéticos mais agudos ou mais sutis, do energossoma, do psicossoma até o mental soma e assim por diante. E essa acuidade consciencial de você perceber esses harmônicos são mais sutis, mais complexos, é o que caracteriza o nível evolutivo de uma pessoa. A pessoa que consegue perceber, consegue ter a cosmovisão, a visão de todos esses graus, onisciência evolutiva. O que a gente estava explicando, se a gente parar para analisar as relações mais simples, movimento de um músculo, até as leis da física cósmica seguem um padrão harmônico. A matéria, o calor, a eletricidade, o estado vibracional, tudo segue esse padrão. Então a gente pode até relacionar essa frase que a energia ela é musical, ela segue um padrão harmônico, de harmonia. Você
estudar agora as considerações finais. A música ela é muito pouco, hoje em dia, utilizada para fins assistenciais ou científicos. Pelo grande poder de influência das pessoas, ela utiliza, a maioria das vezes, é utilizada de forma patológica, de forma a influenciar patologicamente a pessoa. Não raro a gente vê jovens hoje em dia se alienando completamente por causa da música e por vezes perdendo uma proexis inteira. Então, o estudo dessas influências, ela é importante para você perceber o que está acontecendo com o que está acontecendo com a pessoa. Para você perceber, para você não cair não cair em situações mais sérias, em patologias que você possa ser afetado e perder, basicamente, o proexis, que é uma coisa muito séria. Você ser afetado naquelas condições patológicas, os mata-burros, e você não conseguir sair daquilo. Então, a música ela pode também ser utilizada como precursor de assistência. É cosmético qualificado, utilizando a racionalidade sem emocionalismos. Ela tem capacidade de contagiar um número grande de pessoas, modificar o ambiente, evocar consciências, promover fenômenos parapsíquicos. É a demonstração da psicossomática, do senso de afetividade, o mais sofisticado do ser humano. Que é a qualidade do mental soma expresso em forma de psicossoma. Então, isso seria a música. O estudo dessas influências ela vai ajudar a pessoa a não cair nessas condições patológicas e estar atento a essas informações que a gente é exposto todo dia. Então, pessoal, é isso a apresentação. Espero. Obrigado. Aqui tem o meu e-mail, se quiser trocar contato. Se alguém tiver alguma pergunta também, muito feliz em responder. Então, obrigado por participar aqui do palestra online da PEX. Felipe aqui pergunta: quando vinis e discos podem ser bagulhos energéticos? Depende da conotação que você dá para aquele objeto. Que tipo de música tem aquele objeto? Ou nem sempre eles são bagulhos energéticos, até são artefatos históricos que você pode utilizar. Depende da questão pessoal do objeto. A pessoa, se ela tem a afeição para aquele objeto, se ela escuta aquela música. É isso, a questão do bagulho energético relacionado à música. É isso, alguém tem mais alguma pergunta? A Cris pergunta se eu sou musicoterapeuta. Não, eu não sou musicoterapeuta. Eu tenho 15 anos ainda. Para ser musicoterapeuta, você precisa ter uma qualificação de... você precisa ter uma qualificação de psicologia para você se especializar em musicoterapia. Em relação com a música, eu estudo piano desde 5 anos, então eu já venho trabalhando assim com música, e para mim é uma coisa muito importante que tenha afetado a minha existência, e eu achei importante fazer esse trabalho para estudar mais minuciosamente como é que a música ela afeta as pessoas. A minha relação com música é basicamente essa. Eu não sou músico profissão, mas eu estudei música, eu formei em conservatório de música, e eu toco assim como um hobby mesmo. Mas não é uma profissão. E se alguém tiver mais uma pergunta? Repertório. Olha, eu toco vários tipos de músicas, desde música clássica, e uma formação clássica de piano, mas eu toco música popular também.
Mas uma informação assim seria mais clássica. Obrigado vocês que prestigiaram aqui. Cris, ela pergunta, poderia ampliar mais sobre a relação da música com a automimese dispensável? A questão da automimese dispensável é a questão de você estar se alienando naquela música e estar repetindo. Por exemplo, acontece bastante de casos que eu estudei com musicistas. A pessoa ela está tocando a música, ela entra naquela condição da música, condição do artista, ela leva aquilo para uma profissão, ela tem aquela condição de estar no palco, aquela condição de receber aplausos, a condição de psicossomática da música, é uma coisa que ela era valorizada bastante nos séculos passados, nos séculos antigos, e muita gente já mexeu com música na vida anterior. Então essa a condição de automimese dispensável seria isso. A Khan, ela pergunta, Antônio, o que você diria para a pessoa após assistir essa palestra? Não escutando música, eu posso relaxar agora? Eu não entendi direito sua pergunta. Você pode esclarecer mais um pouco? Ah, sim, eu entendi. Sim, a pessoa, na questão do momento de relaxamento, é que você está utilizando a música como uma forma de você, as pessoas tratam a música, tem uma conotação de que você não está fazendo nada, de que é um momento que você não tem atividade mental, mas na verdade o seu cérebro está trabalhando ali. Se você desenvolver essa acuidade, você vai começar a perceber esse tipo de música, você vai começar a ter essa qualidade de audição musical mais desenvolvida, você começa a perceber os timbres, os diferentes tipos de ritmos, quando que ela alternou intervalos sonoros, melódicos. Então isso, a qualidade de escutar música, com a questão do mental somo, você está atento. Então isso, você não está só no momento psicossomático, você está tendo sempre o mental somo, ponderando quais as influências que isso está causando no meu holossoma. Que curso eu pretendo me graduar? Eu pretendo fazer um vestibular para engenharia química. Na verdade, ela não tem relação com música, na verdade. O que eu acho que, na verdade, a minha opinião, é que não seria interessante uma pessoa ela se graduar em música. Por quê? Porque ela está voltando naquela condição da automimese dispensável, naquela condição do artista. Então isso não seria interessante para a evolução da pessoa, principalmente para o inversor, porque ele vai ter que conseguir, através da profissão dele, um ambiente mental somático que ele pode fazer assistência, e que ele vai conseguir o pé de meia dele, que ele vai conseguir a independência financeira. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, tem que estudar caso a caso, mas por exemplo, no meu caso, eu acho que não é interessante para mim ter a música como uma profissão. Mais alguma pergunta? A Márcia ela pergunta, o musicoterapeuta não faz assistência? Eu acho que ele faz sim assistência, ele tem essa qualidade de assistência sim, mas é uma assistência, realmente o musicoterapeuta intrafísica, é uma assistência mais cognitiva, no âmbito da psicoterapia, mas é uma assistência sim, uma forma de assistência. Felipe pergunta, quem na sua opinião utilizou música de maneira mais existencial? Você fala de compositores? Isso é muito relativo. Se você pegar compositores que compunham músicas de
um caráter extrafísico, um caráter de assistência. Porque isso varia de música para música, porque, por exemplo, Mozart tem músicas que remetem a comunidades extrafísicas avançadas, mas também tem músicas que remetem a comunidades extrafísicas estratosféricas, assim como Beethoven, assim como Vivaldi tem. Então é muito difícil você estabelecer essa relação. Posso dar sugestões de músicas assim que eu acho que, por exemplo, tem relações com o curso intermissivo. Por exemplo, tem a Chanson de Matin, do Edward Elgar. Aí a Khan ela pergunta, uma parte que para mim ficou um pouco vaga, como uso inadequado seria repetição de erros da vidas passadas. Bem, a condição da auto-memória existencial. Adequado música de erros na vida passados. Por exemplo, a pessoa que ela ficou alienada em música, ela não deu valor para o mental soma. Ela não deu valor para a qualidade de escrita, ela não produziu gestação consciencial, ela não desenvolveu a qualidade de intelectualidade. E a pessoa que veio na outra vida para desenvolver essa qualidade, o intermissivista, ela fica presa naquela mesma no mesmo erro da vida passada, que foi não ter desenvolvido o seu atributo da intelectualidade, de ficar preso naquela condição de alienação de música. Isso seria um exemplo de repetição de erro na vida passada. Isso ficou mais claro? Em relação a músicas assistenciais, tem a sonata patética de Beethoven, tem o segundo movimento, principalmente, que tem relação com a região musical. A música chinesa que toca na abertura de alguns cursos da Conscienciologia. Olha, eu não conheço essa música chinesa, mas se você puder me passar o link, eu posso tentar descobrir qual é. Eu sei que aqui na Conscienciologia eles utilizam bastante a Chanson de Matin, que é do Edward Elgar, que o professor Valdo até comentou, que seria uma música que seria utilizada no curso intermissivo. Quem quiser pesquisar, Chanson de Matin, se escreve M-A-T-I-N. É uma música que tem um caráter assim de positivo. O que contrasta também, tem vários abertura do pai da repreendência. Eu não sei realmente qual é essa música, mas se você pode me mandar um e-mail depois que eu vou tentar procurar essa música, eu ainda não ouvi. Bem, em contraste com a condição do Elgar, ele compôs várias marchas militares, ele compôs várias músicas bélicas, mas ele também compôs essas músicas positivas. Então tem vários contrastes entre os compositores, você não pode generalizar se compositor só compôs música boa, se compositor só compôs música ruim, música patológica. Eu vou responder aqui que ela pediu para escrever. Eu escrevi a música aqui do curso intermissivo, que é a Chanson de Matin, do Edward Elgar. O Felipe pergunta, o que você acha do Villa-Lobos? Seria um exemplo de compositor essencial? O Villa-Lobos ele compôs muitas músicas. O Villa-Lobos ele tem esse caráter de inovar o modernismo brasileiro. Então ele deu essa valorização da cultura popular, foi muito interessante. Tem várias músicas dele que seriam ele era um compositor essencial, sim. Tem, principalmente as baquianas brasileiras, tem músicas dele muito bonitas que eu acho que vale a pena ouvir. Villa-Lobos. A música eu não classificaria ela como tacon. Ela pode ser utilizada assim, por exemplo, se você utilizar a música só como um caráter consolativo. Mas se você utilizar a música na qualidade de assistência, de você acalmar o psicossoma da pessoa para você fazer atares, você está utilizando a música como um precursor da tarefa do esclarecimento. Não seria uma forma de assistência, mas uma forma de você preparar a assistência. Não sei se ficou claro, de você acalmar o psicossoma da pessoa para você agir no mental soma. Seria uma forma de assistência diretamente, mas uma forma de você qualificar a sua assistência. Então, é isso, pessoal. Obrigado por prestigiarem aqui, por assistir.
eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui na PEX, fazendo essa conferência.